A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos e irmãs que vão ouvir esse áudio. Eu queria compartilhar um texto das Sagradas Escrituras que está lá em Gênesis 25, a partir do verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: Rebeca, cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado de lentilhas quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou pronto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. É interessante esse texto porque, assim, na cultura, né, dos hebreus, na cultura antiga do Oriente Médio, o direito de primogenitura se referia a privilégios atribuídos ao filho mais velho. O primeiro privilégio era a porção dobrada dos bens paternos depois da morte destes, e o segundo era o direito de exercer sacerdócio sobre a família. E lá em Malaquias 1, versículo de 3 a 5, tem uma outra passagem que nos faz pensar muito sobre esse acontecimento que nós acabamos de ler. Está lá em Malaquias 1. Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu o destruirei. E Edom será chamada terra da perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. É um texto esse de Malaquias muito contundente. E odiei Esaú. Esaú, por suas ações, se colocou debaixo do cálice da ira de Deus. Mas quando Deus diz que deu a herança para os chacais, ele mostra a sua soberania. Quando Esaú despreza a sua primogenitura, que era considerada como bênção de Deus, está desprezando um presente que Deus tinha dado para ele. É como desprezar Jesus, que foi a bênção de Deus para nós. E Jesus é o primogênito de nosso Pai. Jesus foi o presente que Deus nos deu. Esaú foi profano porque trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha, por um prazer passageiro. Temos que aprender a submeter nossa carne
ao Espírito, e esse é o Espírito Santo. Submeter as coisas temporais às eternas. E o que pertence a esse mundo submetido a Deus. No versículo 4, há uma atitude de rebeldia, 4 desse texto de Malaquias. Mas Deus responde que eles iriam edificar, mas ele, na sua soberania, iria destruir. E no ano 104 a.C., Edom desapareceu. Edom foi o outro nome dado a Esaú. Seus descendentes foram chamados de edomitas. Deus deu a sentença e cumpriu a sua palavra. Quantas vezes fazemos o mesmo? Quantas horas ficamos em frente a uma televisão e quanto tempo nos dedicamos à leitura da palavra e à oração? Nada contra a televisão, tá? Nada contra. Mas o que eu quero dizer é qual o tempo que você fica diante de Deus e qual o tempo que você fica diante de entretenimentos. Quanto da nossa renda é dada a Deus e quanto da nossa renda é dado aos prazeres passageiros ou a vaidades. Experimentamos muito pouco da graça, do poder e da presença de Deus, porque buscamos muito mais as coisas mundanas, que não nos levará a lugar nenhum, buscando muito pouco as coisas de Deus. Quando oramos o que pedimos a Deus, petições ligadas às coisas materiais ou às coisas espirituais, como dons, poder, bênçãos materiais, qual é a medida das nossas petições? A gente pede mais as coisas materiais ou a gente pede mais coisas espirituais para fortalecer o reino de Deus, para edificar a igreja, para edificar a nós mesmos e a nossa família? Qual o conteúdo das nossas conversas com nossos amigos? Falamos das coisas de Deus? Discutimos sobre passagens bíblicas? Ou falamos mais sobre, sei lá, novela, moda ou qualquer outra coisa passageira e efêmera? Qual a prioridade que estamos dando ao Senhor? Ele tem que ser a prioridade da nossa vida. Ele espera que nós possamos dar a Ele essa prioridade. Quais são as primícias da sua renda? Quais são as primícias do seu tempo? Quanto tempo você gasta com Deus diariamente? Qual é o teu primeiro pensamento quando você acorda? E também quando você vai dormir? Que bênçãos você tem trocado por pratos de lentilha? Às vezes estamos com fome e procuramos nos alimentar com as coisas do mundo, mas as coisas do mundo nunca vão conseguir nos alimentar. O mundo vai nos enganar, nos atordoar, porque só Deus nos alimenta, porque Ele é o verdadeiro pão da vida, o pão que desceu do céu. Satanás, que é mentiroso e enganador, todos os dias nos oferece um prato de lentilhas. E lentilhas era o que apetecia a Esaú. Satanás nos oferece o melhor prato, a melhor iguaria, aquilo que ele sabe que nos apetece. E nós, muitas vezes, caímos em seu engano, em suas armadilhas. Mas se olharmos para o alto, como fez Estevão, veremos que o Senhor tem para nós um banquete. O prato de iguaria, para mim, por exemplo, não seria lentilha, mas seria sim um prato de uma picanha mal passada, com uma batata frita. Mas se vier das mãos de Deus esse prato de picanha e essa batata frita, não vale a pena. É melhor olhar para cima e ver o banquete que Deus tem para mim. A águia olha sempre para cima e por isso ela voa alto. Muitas vezes olhamos como a galinha para baixo, por isso só comemos migalhas. E o pior é que a nossa autoestima é tão baixa que nos contentamos com as migalhas. Como aquela mulher fenícia que disse assim, o que cair para mim tá bom. Mas Jesus nunca nos dará migalhas, como não deu para ela. Deu a cura, deu a salvação, elogiou aquela mulher pela sua fé.
Jesus sempre tem um banquete para nos dar, mas nós temos que lutar por ele. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Nós temos que ser fiéis e permanecermos firmes. Esaú perdeu a bênção do seu pai porque não tinha mais direito à primogenitura. E isso gerou nele muito ódio de Jacó. E às vezes é isso que acontece conosco. Perdemos as bênçãos por nossos desatinos, por nossas escolhas e saímos culpando o pai, a mãe, o chefe, o professor. Culpamos até Deus pelas consequências negativas das nossas escolhas, dos nossos erros. Deus tem prazer em nos abençoar, mas primeiro temos que passar por provações e sermos aprovados. Temos que rejeitar e repudiar as coisas que nos afastam de Deus. As coisas que há no mundo e que nos afastam de Deus. Temos que dizer não a qualquer prato de lentilha, por mais que eles nos deem prazer, sabendo que é um prazer passageiro e que vai nos afastar do Senhor. Atualmente se fala muito em tendência. A minha tendência é me relacionar com A, B ou C. A minha tendência é namorar e ter sexo com meu namorado. A minha tendência é colocar roupas que estejam na moda, não importando se são ou não decentes. A minha tendência é ser agressivo com quem me afronta e por aí vai. A tendência de Esaú era satisfazer sua carne, sem pesar as consequências. Por isso perdeu a sua bênção. Quebra de aliança traz morte. Por isso temos que colocar nossas tendências, quando elas são pecaminosas, nas mãos do Senhor e aos pés da cruz, pedindo ao Espírito Santo para nos capacitar a termos domínio próprio para não darmos vazão às nossas tendências. A tendência de Jacó era ser usurpador, mas lutou com Deus para que ele mudasse sua identidade. Ele passou a se chamar Israel, que significa príncipe de Deus. Lutou com Deus e prevaleceu, porque queria que suas tendências fossem anuladas para que a vontade de Deus pudesse prevalecer em sua vida. Temos que entender que todo e qualquer prazer que não venha de Deus vem da nossa carnalidade e vem com a tentação que o diabo coloca na nossa frente. Vem com as ciladas que o inferno promove. Em Salmos 37:4 diz assim: tenha prazer nas coisas do Senhor, deleite-se no Senhor, que Ele satisfará os desejos do seu coração. Grite a sua fome, não se acomode com alimentos que não vêm do trono. A religiosidade gera fome, porque religião não alimenta. Só quem alimenta e sacia a nossa sede é Jesus Cristo. Está fraco? Pede ajuda. Está faminto? Grite que está com fome. A tentação está grande demais. Fale isso com Deus, que com certeza Ele lhe dará o escape necessário. Que possamos aprender a nos deleitar com as coisas do Senhor, que possamos desejar a sua presença como desejamos e precisamos do ar que respiramos. Que tenhamos sensibilidade para reconhecer e discernir o que é lentilha e o que é bênção. O que vem de Deus e o que vem do diabo. O que vem para nos afastar de Deus e o que vem para nos aproximar dele. Se você não consegue sentir essa diferença, peça a Deus essa sensibilidade. Se você não consegue sentir a presença de Deus em sua vida, se você não consegue reconhecer que está com fome e sede, se você não consegue amar a Deus acima de todas as coisas, dando a Ele a prioridade e a glória que só Ele merece ter, diga para Ele em oração, seja sincero com Deus. Deus é um Deus de relacionamento, Ele quer se relacionar com você. Diga a Ele que você precisa de novas experiências, que você precisa de um cântico novo, que você precisa que a sua fé aumente. E aceite com júbilo todas as bênçãos que Ele quer te dar. Mas cuidado, nem sempre são as bênçãos que você quer, são as bênçãos que Ele sabe que será bom para você. Não são as bênçãos que o mundo exalta e que são tão frágeis e passageiras.
são bênçãos que vêm do Deus Todo-Poderoso, que ama você, que ama a mim, com um amor que excede todo o entendimento. Quer escolher as lentilhas? Então leia abaixo Jeremias 17:13, que diz: o Senhor, esperança de Israel, todos que serão envergonhados, os que se apartam. Peraí, desculpa, eu li errado. O Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Mas quer escolher as bênçãos? Então tome posse da palavra que está em Jeremias 17, que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo o coração, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça sempre escolher o caminho certo, que Deus nos faça resistir ao prato de lentilhas que vem diretamente do inferno. Que a gente, nesse momento, a gente sempre olhe para cima e possa ver o banquete e a vida abundante que Jesus quer nos dar e já disponibilizou para cada um de nós. Amém e amém.